Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Eu sou o João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles e é uma grande alegria estar hoje aqui convosco. Eu me autodescrevo para a nossa transmissão depois, para a qual contamos também com a tradução por Libras. Eu sou um homem branco, careca, uso óculos e estou vestido com uma camisa branca, umas calças negras e uns sapatos negros também. E estou aqui muito bem acompanhado pelas construtoras deste momento lindo que estamos compartilhando hoje. Um momento muito significativo porque entendemos que uma instituição cultural tem que se saber situar no bairro em que está, na cidade em que está, no país em que está e no mundo em que está. E quando soubemos, quando descobrimos, ou quando eu soube, por exemplo, que Laudelina de Campos Melo tinha nascido em Poços de Caldas, compartilhei com os meus colegas do Instituto Moreira Salles e de imediato sentimos a urgência de celebrar Laudelina de Campos Melo na cidade em que tinha nascido. E na nossa pesquisa sobre Laudelina e no nosso propósito de construir uma exposição sobre Laudelina de Campos Melo que a celebrasse na cidade em que nasceu e não só, gostava também de vos anunciar que esta exposição que hoje abrimos em Poços de Caldas será apresentada no próximo ano no nosso Centro Cultural em São Paulo. Porque Laudelina de Campos Melo Laudelina de Campos Melo, na sua vida, ela saiu de Poços de Caldas, ela viveu em Campinas, em Santos, e ela pertence ao Brasil e ao mundo. Porque ela foi uma lutadora por questões que são centrais e importantíssimas para a compreensão da história do Brasil e para a sua revolução no sentido de um país mais justo, de um país mais igual e de um país que lute contra a terrível desigualdade, a segregação e racismo que o caracterizaram pela sua história colonial e por uma história colonial que se perpetuou mesmo depois da independência e de que ainda, infelizmente, nós sabemos que há tantos traços ainda presentes no cotidiano, nos nossos dias do presente. Por isso mesmo, celebrar Laudelina de Campos Melo é continuar uma luta que continua no presente. E por isso mesmo é também uma grande alegria estar aqui então com essas lutadoras, entre as quais as nossas curadoras que fizeram o trabalho maravilhoso que vocês podem conhecer, um trabalho que mobilizou várias equipas dentro e fora do IMS. Temos aqui a Raquel Barreto, temos aqui connosco a Renata Sampaio, temos por aí também o Filipe Rezende, que fez uma assistência de curadoria linda para toda esta exposição. Temos pesquisadores como o Rafael Galante, que nos trouxeram muita informação também para esta exposição. E temos pessoas que foram interlocutoras muito, muito especiais. Ter aqui connosco Cleusa Aparecida é uma grande honra e é a possibilidade de continuar todo um aprendizado que ela continua perpetuando na luta pela memória de Laudelina, que a Casa Laudelina de Campos Melo protagoniza em Campinas, assim como também gostava de saudar a presença entre nós das responsáveis do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, que foram uma ajuda preciosa para esta exposição. E gostava agora de vos confessar uma coisa: esta exposição não teria acontecido se todas nós não tivéssemos lido um livro que foi importantíssimo para a pesquisa específica da exposição, para conhecer melhor Laudelina, um livro que é, no meu entender, um marco na vida académica brasileira, na vida universitária e no sentido de uma pesquisa, de uma investigação que possa contribuir decisivamente para a história deste país,
ser contada de uma forma diferente e ser contada a partir das pessoas que lutaram para que este país fosse diferente do que ainda hoje é e que nos transmitem com as suas vidas exemplos que nos instigam a lutas no presente. Por isso é uma grande honra celebrar aqui connosco também, juntamente com a Laudelina, a pessoa que nesta sala mais conheceu Laudelina de Campos Melo. E Elizabeth Aparecida, por favor, pode-se juntar a nós. Elizabeth Aparecida Pinto foi professora de todos nós neste processo e continuará sendo através daquilo que aprenderemos com ela, no que ela nos diga e tudo quanto continuemos escutando dela nesta sessão e em momentos posteriores. Muito obrigado a todas, todos e todos vocês pela vossa presença. Vamos começar então. As curadoras vão começar a contar a sua história desta exposição. Raquel Barreto, você começa? Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Barreto, eu sou a co-curadora dessa exposição, junto com a Renata Sampaio, com a assistência do Felipe. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, uso tranças, um kimono de lese, um vestido off-white e um sapato laranja. Antes de começar, eu queria muito agradecer à direção do Instituto Moreira Salles, ao Marcelo, ao João e à Renata pelo convite, a oportunidade, a confiança no nosso trabalho para poder fazer essa exposição. Queria também agradecer muito às equipes internas do MS, a produção, Camila, MP, Arthur, que tiver, e o resto da equipe da produção, mas vocês três que estiveram à frente com a gente, apoiando nesse processo. Agradecer à equipe, a Museologia e Conservação, a Edna, a equipe de comunicação, a Mariana está em algum lugar, a equipe de fotografia, música, que nos ajudou muito com a pesquisa musical da Sala Pérola Negra, as equipes de pesquisa do Instituto, aqui a unidade de Poços de Calda, aos diretores, ao pessoal do educativo que vai cuidar, a gente tem certeza, muito bem dessa exposição. Nós somos uma equipe externa ao Instituto que fez essa exposição, nós duas as curadoras, com a participação do Felipe, e junto conosco teve a Gisele, que fez a expografia, né, a arquiteta responsável pelo projeto, que ainda não chegou, a Larissa, a designer responsável pelo projeto, o Rafael Galante, que na segunda etapa do processo fez uma mágica de encontrar os documentos da dona Laudelina na Segunda Guerra Mundial, provando textualmente que ela esteve envolvida, e a documentação está aqui. Agradecemos ao Rafael Galante por essa pesquisa. Que mais que a gente tem que agradecer? À Casa Laudelina, ao sindicato, por vocês terem sido parceiras nossas nessa aventura. Isso também não estaria acontecendo sem o apoio de vocês. E agradecer à professora Elizabeth. Rapidamente falar, essa é uma exposição que celebra e apresenta, de alguma forma, uma pessoa muito importante na história do Brasil, que ganha o título de Heroína da Pátria em 2023, mas desconhecida da grande parte dos brasileiros e das brasileiras, e em sua cidade natal, Poços de Calda, sem nenhuma, né, assim, a memória dela, da passagem nessa cidade, é muito irregular. Poucas pessoas sabem que é a dona Laudelina daqui. Então, para a gente foi muito significativo que a exposição começasse por aqui, né, começasse apresentando a dona Laudelina nessa cidade. O nosso intuito é, a partir da trajetória pública da pesquisa que a professora Elizabeth fez, a gente faz um recorrido pela história do Brasil a partir do trabalho doméstico, pensando como o trabalho doméstico é um dos nossos principais elos contínuos com a escravidão, na forma como, a partir de quase um destino histórico, como falou a historiadora Beatriz Nascimento, mulheres negras são, em sua maioria, jogadas a esse lugar, né, confinadas a esse lugar. E o trabalho doméstico, a forma como a sociedade brasileira lida com ele, tem a ver com o nosso passado de escravidão. Então, a gente parte por esse diálogo com as artes visuais, mas na pesquisa ficou muito evidente que a produção artística contemporânea brasileira em autoria negra, em uma parte expressiva, era composta por pessoas que tematizavam o trabalho doméstico, porque muitos desses e dessas artistas têm famílias, mães, avós, tias, que exerceram o trabalho doméstico. Então, essa realidade do trabalho doméstico compõe uma paisagem, uma história. O nosso trabalho mais antigo é de 1920, né, e o mais recente, de 2025, alguns são de
2025, e em trabalhos de artistas muito diferentes, de regiões, de técnicas, o trabalho doméstico aparecia lá. Então, o nosso desejo foi contar com a dona Laudelina essa história, dando uma atenção muito especial para a militância dela, que é o que moldou ela, que trouxe a forma... Conhecemos a dona Laudelina porque ela foi a pessoa que fundou o Sindicato de Trabalhadores Domésticos, que reivindicou essa ideia de não de uma associação beneficente, como ela é a forma que ela tem na estratégia dela para poder organizar a luta, mas a sindicalista. Né? Era importante dizer que a gente estava falando da luta de uma sindicalista, a luta de uma mulher que foi do Partido Comunista, que foi do PT e que, ao mesmo tempo, foi uma pessoa muito pragmática na luta dela, na forma como ela foi capaz de articular sempre em prol das trabalhadoras domésticas. Então, a gente conta essa história, mas também conta a história do glamour, da beleza, a partir do baile Pérola Negra que ela organizou. E a gente trouxe um pouco da discussão na cultura brasileira através das novelas, né, onde a discussão do trabalho doméstico aparece. A gente apresentou fragmentos do documentário Joel Zito, e, ao lado, a gente tem uma bela pintura da Kika Carvalho, que trabalha com essa temática numa série que ela tem chamada Encontros, que dialoga com esse imaginário brasileiro sobre o trabalho doméstico e sobre atrizes negras que foram confinadas por muitos anos a só representarem um tipo de personagem. E, enfim, uma série de outras questões que a Renata vai poder dar sequência aqui. Então, eu queria novamente agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a todos os artistas e artistas que estão aqui com a gente. Sem vocês, essa exposição também não aconteceria, e a gente espera que a palavra e a história de Dona Laudelina multiplique e inspire outras novas Laudelinas. Obrigada. Boa tarde, eu sou Renata Sampaio, sou co-curadora da exposição, junto com a Raquel. Sou mulher negra de pele clara, tenho cabelo black power, uso óculos, estou usando um vestido terracota, longo, e uma sandália marrom. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Foi mais de um ano de pesquisa, né, para essa exposição estar aqui acontecendo hoje e abrir ela para vocês. É uma alegria ver a exposição, enfim, aberta para o público, enfim, ver todo mundo olhando as obras e fazendo sentido para cada um e cada uma. É muito lindo e emocionante, e é muito bom trazer Laudelina para cá, da onde, né, ela surgiu. Acho que a Raquel falou bastante do que a gente fez na exposição. Acho que, para complementar, acho que foi para a gente foi muito importante entender o quanto Laudelina tinha um pensamento militante muito completo, assim, né? Não à toa que a exposição se chama Dignidade e Luta, porque a luta da Laudelina passa muito por essa noção de dignidade em vários sentidos, né? Entendendo que o direito, né, das trabalhadoras domésticas, em específico, mas das pessoas negras como um todo, acho que é muito importante a gente lembrar da Laudelina como uma militante negra também, passam pelo direito ao acesso, né, ao acesso à cultura, ao acesso à diversão, ao direito de estar junto com os seus, a autoestima, a sociabilidade, né? Então, Laudelina organizou as trabalhadoras domésticas por onde passou, organizou bailes, organizou exposições, criou uma escola de dança, trouxe um evento de patinação no gelo para dentro do sindicato. Enfim, uma mulher que tinha um pensamento muito completo de que é a luta, né? E de que a dignidade passa pelo direito ao acesso de várias formas, né? Então, trazer essa Laudelina também pouco conhecida, né, para o público, nos deixa muito, muito alegres, né? E para além disso, a gente traz também uma Laudelina a partir de um olhar muito íntimo de quem conviveu com ela, uma Laudelina que cozinhava uma feijoada maravilhosa. Então, também sair só desse lugar do mito para essa mulher de verdade, né? E a convivência com as suas é muito importante para a gente. E, para finalizar, uma
uma decisão minha, de Raquel, de finalizar essa exposição falando do direito ao descanso, né? Acho que nesse momento em que a gente fala tanto de trabalho, escala, né, 6x1, toda essa discussão, falar que o descanso é algo necessário e importante para todos e todas, para a gente era muito importante, então a gente finaliza a exposição falando disso. E, enfim, queria agradecer a presença de todos, todas, e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, e queria passar a palavra para a Elizabeth, que foi a pessoa sem a qual essa exposição não teria existido. Acho que está. Vocês estão me ouvindo? Eu queria agradecer, não é, e agradecer a história, né? Porque eu comecei a trabalhar com Laudelino em 87. E quando eu troquei o meu projeto de pesquisa, então, na Unicamp, as pessoas falavam assim, esse tema é insignificante, e eu tive que bater muito o pé para fazer, mas não vou fazer isso, não arredo o pé disso. Né? E aí eu acho que esse trabalho também se deve, porque eu morava em São Paulo e eu era vizinha de um grande pesquisador que também eu acho que foi muito pouco reconhecido pela universidade, né? A gente lê muito, mas ele não foi para a USP, né? Que foi o professor Clóvis Moura, que tem uma produção muito intensa. Então eu brincava com ele e falava, vou escrever sobre você. Cheguei a fazer o projeto sobre ele, Abdias e Laudelina. Ele falou para mim, você é muito tonta, você não vai dar conta de escrever sobre mim, sobre o Abdias, você tem que escrever sobre Laudelina, só sobre Laudelina. E eu resolvi obedecê-lo, né? Porque eu falei, então, só sobre Laudelina, você não vai dar conta de tudo isso. Então, eu acho que eu devo a ele também, porque, né, de ter forçado eu não querer abraçar tudo, não é? E eu conheci Laudelina em 85, né? E foi num seminário, eu acho que até conto, né? E era um seminário que aconteceu no Salão Vermelho da prefeitura, e a grande queixa da Laudelina era que a população negra devia se unir mais, que naquele evento os negros deveriam estar lá para discutir o seu futuro no mercado de trabalho. Depois, eu conversei com ela e eu segurava a mão dela, da mesma forma que eu segurei uma vez a mão do Paulo Freire e não conseguia soltar. Ela falou, você não vai soltar da minha mão, não? Não é? Eu falei, porque eu olhava para ela, é como se ela tivesse segurado a história no olhar. É isso que eu escrevo aqui. Então, eu fiquei encantada por ela. Aí, eu estava estudando ainda, nessa época, eu estava fazendo o curso de serviço social na PUC, e eu fazia estágio no SAEC. Laudelina aparece lá, não é? Para tomar a defesa de uma usuária do serviço. Então, o que eu estou querendo dizer é que Dona Laudelina passou a vida dela toda tomando conta da comunidade, né? Ela tinha uma consciência histórica e uma consciência espiritual. Então, ela foi defender uma senhora pobre do bairro Castelo Branco que usava o serviço de assistência social. E o que ela queria saber era eu, como estagiária que estava atendendo, é porque a cesta básica não tinha sido concedida, né? Então, o que eu quero dizer é que ela era uma gerente urbana, né? Então, ela cuidava do asfalto, da creche e das pessoas daquele bairro, né? E isso ela já estava com uma certa idade, porque isso foi em 85, 86, isso. E aí eu me formei e fui para a Unicamp com um projeto. Aí, encontrando com Laudelina, eu mudei o projeto e passei a trabalhar com ela. Foi uma relação extremamente amorosa, porque, primeiro, ela ficou muito desconfiada de mim. Mas por que que você vai escrever sobre mim? Por quê? Diga por quê. Porque eu acho a senhora uma história importante e tal e tudo. Então, você vem a semana que vem, que daí eu vou
mostrar as coisas para você direitinho e para a gente ver se faz isso ou não, tá bom? Aí eu fui e o espanto que eu tive, porque ela tinha o arquivo pronto. Então, todas essas fotos que eu analisei, todos os documentos, ela tinha guardado. Então, eu falei, bom, já que a gente vai trabalhar junto, você vai separar para mim por data, essas coisas todas, para eu poder analisar. Ah, mas eu não vou fazer isso sozinha, você vai ter que me ajudar. Então, eu fui lá, ajudava a ela fazer e tal e tudo. E tudo que você for escrever, tudo que você transcrever, eu quero ler. Você entendeu? Então, eu fazia, e isso, eu acho importante falar isso, não é uma conversa banal, é porque existe a ética do pesquisador. Porque quando ela falava, isso você vai apagar, isso você não vai colocar, isso eu não devia ter dito, né? E futuramente, se você quiser escrever, mas você não pode colocar os nomes, porque eu me comprometi. E vou contar uma história que eu acho importante contar hoje, que não está nas fitas gravadas, porque ela também me fez apagar, não é? Para vocês saberem a compreensão, não é, da vida da Laudelina e o compromisso da Laudelina, né? A Laudelina, ela nasceu aqui em Poços de Caldas, né? Mas eu acho que, assim, quem era a Laudelina? Para mim, era um ser iluminado, porque nasceu em 1904 aqui, né, olhando a história dela, mas ela, assim, ela tinha a capacidade da inventividade moral, ou seja, ela desde pequena ela conseguia perceber as injustiças, né? Então ela era dotada de uma qualidade de autonomia, de coragem moral e inventividade, porque desde pequena ela conseguia, dentro dessa realidade, propor um projeto societário diferente. Então, quando ela bate no capataz da família Junqueira, né, ela pensa, ela coloca, não, minha mãe não vai ser humilhada por esse homem. E isso tem uma dimensão ética, não é? Sobretudo, e depois eu estava ouvindo, relendo algumas coisas, né, eu pensei que ela falava de forma diferente, a mesma coisa que meu pai dizia. Humildade é uma virtude. Subserviência é vício, minha filha. Então, você não pode abaixar os olhos para ninguém. A gente só abaixa os olhos diante de Deus. E Laudelina tinha claro isso desde pequena. E ela tinha... Porque não foi a mãe dela que ensinou, porque a mãe dela também ensinou muita dignidade, mas isso é a questão da revolta, de ser injusta, né? De não resistir, não se submeter a um dito injusto, né? Eu acho que é isso. Ela sempre reivindicou a justa reparação moral, né? Então, eu acho que isso é dignidade, né? Isso é honrar a vida, né? Se a gente for pensar o que é dignidade, é ter ética, é honrar a vida. E ela conseguiu honrar a vida dela. Depois, eu acredito que ela propôs saída. Então, já na adolescência, ela monta aqui o Grupo 13 de Maio. Por que ela monta o Grupo 13 de Maio? Porque ela percebia que ela poderia ter um contato com os vizinhos brancos, podiam trocar comida, podiam trocar, fazer... Eram compadres, mas não partilhavam do mesmo espaço de lazer, né? E a gente pode perguntar muitas coisas aí, né? Por que as pessoas negras não partilhavam o mesmo espaço de lazer com os brancos? Porque isso não aconteceu só aqui em Poços de Caldas, mas no Brasil todo você tinha restrição de clubes para negros e clubes para brancos, né? Então, eu acho que a Laudelina ela conseguiu ter essa percepção. E outra coisa, de lutarem também pela questão da educação, mas não conseguiu avançar. Por exemplo, ela me conta, não é, da irmã que foi para um colégio particular, mas que não aguentou o racismo, a irmã dela lá sai. Então, isso também acaba demonstrando que nem todo mundo tem a mesma estrutura, né? E Laudelina, quando ela vai trabalhar com as trabalhadoras domésticas, ela começa em 1928 a retirar as trabalhadoras domésticas da rua, né? E ela
é muito interessante que ela retira e quem ajuda é a Igreja Católica. Mas, nessa época, ela já era do Partido Comunista. Então, ser católica é hiper legal, porque daí as pessoas até... aí ela vai, mas ela também já estava no santo, né? Então, eu acho que essa é ter resiliência e saber navegar pelos espaços todos, né? Então, quando a Raquel fala, não é, do descanso, ela tinha isso claro, porque ela sempre pensou no lazer também, né? Pensou no lazer para as empregadas domésticas, porque tinha o baile para as domésticas, pensou na saúde, pensou nos direitos, não é? Então, eu acho que isso é interessante. E é uma mulher à frente do seu tempo, porque que ela teve o máximo de consciência possível para a sua época, né? Ou, em termos de Gramsci também, que a gente pode dizer, ela foi uma intelectual orgânica, né? E eu acho isso importante, porque, assim, ela, em 1936, ela se divertia com o marido, ela passeava com o marido, e ela amava esse marido, mas ele a traiu, ela larga dele. E, quando ela vai contar isso para mim, ela fica muito triste. E aí, para mudar o semblante dela, porque, quando a gente vai fazer a pesquisa, foi um dia, eu fui almoçar na casa dela, com ele no final de semana, às vezes eu ia no sábado, almoçava, ficava na casa de uma outra colega e ia lá também no domingo e passava o domingo com ela. Almoçava com ela, não é? E aí, um dia depois do almoço, a gente voltou a gravar e ela vai pegar uma foto do marido dela. Ela pega a foto, ela fala, ele era lindo, olha como, ele era bonito. Mas ela põe a mão no coração, ela fala, ele me traiu com a minha amiga, com a vizinha, traiu, né? E ela fica muito triste olhando para mim e fala assim, mas você foi boba, você deveria ter dado uma surra na sua vizinha, enchido a cara dela de alegria, como a mamãe falava, e ficasse com seu marido, sua boba. Ela disse para mim, puxa vida, hein? Você nem parece feminista, você disse para mim que é feminista. Mas é muito engraçado, não é? Porque ela também, nesse retorno, que depois de 12 anos ele queria ter voltado com ela e tal, a família dele falou para ela, é melhor você não voltar com ele, você já está bem sozinha, por que você vai voltar e tal? E ela achou melhor ouvir as cunhadas e ouvir a família, então não voltou com ele. Mas ela morreu amando esse homem, né? E mesmo ela acaba, numa linguagem, trocando ou sublimando, não é? Porque foi uma opção dela a luta, né? Aí eu escrevo, num determinado momento, que ela tinha ares assexuados. Fala uma coisa, tento explicar o fato dela ser uma mulher tão linda, né? Ela era libriana, uma mulher do amor, da delicadeza e do detalhe e da luta, não é? Adorava, extremamente vaidosa. Mas ela acaba por viver a luta. E era uma mulher que, em 1936, se separa e passa a viver uma vida pública, e no meio de homens, num momento que as mulheres estavam na vida privada e não lutando politicamente, né? E a Laudelina, ela tinha uma coisa muito interessante, eu vou falar isso porque eu acho muito importante para nós do movimento negro na atualidade, ou para nós oprimidos, para nós mulheres, para nós indígenas, para nós ciganos, não é? Quando a gente vê que o mundo está se tornando mais conservador, né? E é a capacidade da gente se unir mais, né? Então, acho que ela também pensava muito nessa possibilidade, quando ela pensava assim politicamente, ela navegava e convivia com os diversos grupos políticos. Então, ela andava com o negro, não é, de elite da época. É uma categoria que nunca existiu um negro que tivesse assim. Negros de elite é uma categoria
para designar os negros que tinham um trabalho formal à época, não é? Que tinha acesso à educação, que tinha carteira assinada, né? Então, eu acho que ela ia desde desse espaço, né, ao movimento negro na organização da escola de samba, porque nesse período da história, não é? Você tinha as pessoas de cor, né? As pessoas de cor que reconhecida pelos brancos bons, que você não partilhava espaço de lazer, mas que você dizia bom dia e boa tarde, e que você conversava no final da tarde. E os pretos e os negros, né? Então, os pretos do samba, os negros da macumba. E a Laudelina passava por esses espaços todos. Não é? Então, eu acho que isso é importante a gente trabalhar, né? E eu acho importante para os dias de hoje, porque se a gente não pensar que o oprimido tem que se unir, não é? A gente perde. Então, a grande luta da Laudelina foi para que a população negra se unisse. Dona Laudelina teve muitas oportunidades de ter dinheiro, de ter um trabalho, sair do trabalho doméstico. Mas ela disse, como que eu vou lutar, como que eu poderia lutar para as trabalhadoras domésticas se eu saísse do emprego doméstico? Como que eu poderia lutar pelos negros se eu assumisse, não é, um cargo político, não é? Que ela foi convidada, né, pelos muitos amigos políticos, os brancos bons, como ela chamava, para entrar na carreira política, mas ela nunca quis sair da condição de trabalhadora doméstica, porque ela assumiu isso como objetivo da luta dela, né? Então, é importante também a gente perceber que ela luta, vai em 36, porque quando Getúlio entra, a gente tem toda uma ressignificação das leis trabalhistas. E, nesse momento, que é o primeiro diploma oficial que regula o trabalho, não é? As trabalhadoras domésticas ficaram fora. Então, Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do primeiro Ministério do Trabalho e Comércio, né? Ele faz... Eu nem sei quanto tempo eu tenho, que eu vou parar já, que eu estou falando muito, não sei se posso. Não é? Eu posso? E aí, eu sou muito obediente, eu sou extremamente obediente. Eu paro quando mando parar, né? Mas a gente não negociou antes, então eu fico falando, mas, por favor, eu não sou uma pessoa que faladeira, não. Assim. E aí... Eu acho que é uma questão assim extremamente importante, né? Essa questão, porque assim, ela, em 1931 ela começa a lutar porque ela foi para esse congresso e descobriu que elas não conseguiriam entrar, ficaram fora da lei. Aí ela passa a lutar porque nem o sindicato elas poderiam ter nessa época. E tem uma coisa interessante que ela fazia eu passear com ela, porque ela é um tipo de líder que não consegue se ver. Tem gente que fala eu, né? Laudelina falava assim, olha, mas você tem que entrevistar também o Geraldo Campos de Oliveira, porque foi o Geraldo Campos que fez isso, foi ele que fez tudo. Quando eu fui entrevistar o Geraldo Campos de Oliveira, ele falou assim, não, a Nina está enganada, quem fez tudo foi ela. Ela mandava eu fazer e eu fazia. Aí foi o doutor Alberto também. Não é? Ele falou, não, a Nina, se eu não fizesse as coisas que ela fazia, que ela pedia, ela me matava. Então, porque ela ficava infernizando a minha paciência até eu fazer. Por que você tem esse diploma de doutor? Você não é doutor, você não é advogado? Ache aí uma brecha da lei, vamos lutar. Não é? Então, eu acho que esse reconhecimento do outro que falta, né, muitas vezes, porque a gente
acaba falando muito no eu e não no nós, e não reconhecendo a partilha. Então, o que Laudelina me ensinou foi a questão da partilha, não é? Da partilha, sobretudo. E Laudelina também tinha uma coisa assim de pensar a saúde, pensar a educação, coisa que depois as trabalhadoras domésticas demoraram para pensar que o fato de ser empregada doméstica não impede. Tá bom. Não impede. Só para finalizar, né, que eu acho que isso é importante, Laudelina, hoje a gente tem aí, na pandemia, a gente viu uma série de casos de trabalho análogo à escravidão com as trabalhadoras domésticas. Eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar, o que Laudelina faria, não é? O que a Laudelina falaria com o caso Sônia, não é? Que está presa até hoje por esse desembargador e que não consegue a sua liberdade, né? Então, no seu tempo, e numa das coisas que ela não deixou gravar, não é que também tinha muito caso de estupro com empregada doméstica que foram estupradas por patrões. E ela não deixou falar porque eram casos com pessoas importantes, que envolviam pessoas importantes, que ela achava que poderiam estar vivos ainda, e ela tinha comprometido com o silêncio. Mas ela foi mediando casos até com juízes. Não é que ela falou, olha, não vai dar o nome para a criança, não vai, mas tem que dar um dinheiro, uma casa. Então, essas pessoas, porque na época não tinha aonde mais recorrer, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Outra coisa que é importante é a questão de Santa Efigênia, né? Dona Laudelina, não sei que santo ela era, mas pelas características, ela era uma ançã daquela muito arretada, mas ela era também devota de Santa Efigênia, a santa da casa, não é? Mas assim, a santa que protege os pobres, os oprimidos, o incêndio e que dá a casa. Eu acho que foi por isso que ela deixou a casa dela para as trabalhadoras domésticas e me despistou o tempo todo da família que eu queria comer, né? E eu não pude acessa-se a família dela depois que ela morre, não é? Porque ela foi me despistando. Olha, está no Rio, eu fui para o Rio, não achei. E aí foi muito interessante, mas a casa dela ficou, né? Então, eu acho que o legado de Laudelina também tem se perpetuado na casa de Laudelina de Campos Melo, com a luta das outras colegas, não é? É isso. Para a gente era muito importante também que a Cleusa estivesse com a gente aqui nessa mesa, alguém que esteve tão perto também de Laudelina e que compartilhou tanto dessas memórias com a gente. Então, é um prazer também ter Cleusa aqui com a gente. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Uma breve descrição, né? Quem tem que respeitar a questão das demais pessoas que, né, não falam, não ouvem direito. Eu sou uma mulher preta, estou com um vestido azul escuro, uma capa vermelha, na cabeça eu tenho trança e um turbante que tem vermelho nele, uso óculos, estou de batom vermelho e sou preta de pele tez. É isso. Eu queria, primeiramente, cumprimentar, logicamente, a nossa mesa. Eu queria, no nome de Elizabeth, primeiras mulheres, viu? Elizabeth, Raquel, João, Fernandes, cumprimentar toda a mesa e todas as pessoas presentes aqui, dizer que é uma honra e que é um prazer. Eu vou primeiro falar de algumas pessoas, depois eu entro um pouquinho na história. Eu penso assim, nós pensamos, né, que a boa filha a casa volta. Né? Laudelina, embora tenha muitas vezes negado para a gente que não tinha mais ninguém aqui, que estava em São Paulo, que estava no Rio, etc. Nós só fomos entender o porquê que ela dizia isso, porque ela queria deixar a casa dela à disposição da luta
E ela não queria que ninguém reivindicasse, porque ela teve uma filha e um filho, a filha morreu pequena, o Alaor morre acho, com 37, né? 67, né? Morre com 67 anos, bem antes que ela. Então, ela não queria que ninguém... Então, já que não tem um filho, não tem ninguém, a casa fica para a luta. E hoje nós conseguimos fazer essa transferência, ela estava em vida ainda, e hoje é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, lá, no bairro Castelo Branco, onde era a casa dela. E o bairro todo dela, inclusive a rua dela, foi ela que escolheu o nome. A rua dela chama Ataúfo Alves. Então, primeiramente, assim, como é que a gente consegue resgatar, trazer Laudelina de volta para Poços de Caldas? Nós nos constituímos como Comissão de Mulheres Negras em 1989, e nós conhecemos a Laudelina desde a década de 70, depois a gente acaba fundando a MNU, e tal, então tinha uma convivência muito refinada com Laudelina. Daqui a pouco eu falo disso, mas ela era uma pessoa muito atenta. Deixa eu apresentar as pessoas, não entro na história. Então, o que aconteceu, na verdade? Nós convivemos com ela, a Beth fez toda a pesquisa dela para poder produzir a dissertação de mestrado, e ela faz a sua partida espiritual em 91. E nós vimos dizendo para a Laudelina, Laudelina, nós não vamos deixar a sua história de luta ser apagada. Tem esse apagamento, mas nós vamos conseguir dar visibilidade para a sua história. E, a partir de lá, nós ficamos, então, nessa jornada. Ela morre em 91, a gente transforma, né, a comissão em casa, que ela tinha um hábito de pensar a casa, mas pensar a casa como um espaço de formação, de educação, de alegria. Ela tinha uma outra concepção do ponto de vista de pensar a casa, tanto que ela valorizava tanto a casa dela que ela deixou a serviço da luta, né? Então, nós colocamos Casa Laudelina de Campos Melo, Organização da Mulher Negra. A gente começa de lá para cá, tentar resgatar toda a história dela. E foi muito interessante, porque, lógico que ela falece, tem aqui nosso assistente social, a Mara Bispo, que ela é de Poços de Caldas. Ela entra na nossa organização. Aí nós falamos, Mara, você é de Poços de Caldas. Laudelina era de lá, uma cidadezinha pequena. As famílias negras normalmente se conhecem, tem uma alta rede, né, de articulação. Será que a sua família não conheceu Laudelina? Aí Mara liga para a família dela aqui em Poços de Caldas, e em uma semana nós resgatamos a família de Laudelina. Não podemos esquecer de agradecer a Tita, nossa querida, né, que também contribuiu muito nesse processo, e de lá para cá a gente começa a fazer essa jornada de reconstruir toda essa história. Porque, além de Mara, que eu quero citar, gostaria de falar também, que eu não sei onde... Ana Semião, né, que é outra sucessora também de Laudelina, uma liderança nossa. Depois ela vai falar alguma coisa sentadinha ali, mas é uma honra e um prazer revê-la. Tá bom? Então, tem várias pessoas, na verdade, que participaram e construíram. Eu não acredito em coincidência, mas, ao longo dessa jornada, nós reencontramos e encontramos pessoas que foram fundamentais para que isso acontecesse. Uma delas é a nossa querida pesquisadora, a doutora Renata Bittencourt, né, que já esteve conosco em Campinas, e na assessoria, e etc. E, quando eu venho para cá com Raquel Barreto, eu tive a felicidade de encontrá-la. Então, já se conhecia também de alguns trabalhos conjuntos. Então, eu tenho uma série de fatores que contribuem para isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse momento é um momento histórico para nós. Além de ser histórico, ele consolida um processo que nós batemos muito nessa pauta do que Cida Bento, que é uma amiga nossa do CET, uma pesquisadora, chama de epistemicídio. Epistemicídio com relação... Nós, mulheres, de um modo geral, não estamos nos livros didáticos. Nós, mulheres pretas, menos ainda. Então, tem várias mulheres, inclusive mulheres negras, que participaram efetivamente do processo de edificação da nação brasileira, que não estão nos nossos livros didáticos, que não estão nos nossos livros paradidáticos e que não estão na nossa literatura. Né? Então, a gente constrói uma jornada, enquanto mulheres negras, de resgatar essas figuras. Nós optamos por Laudelina, outras optaram por Teresa de Benguela e outras lideranças que nós temos aí a nível nacional. E aí, dentro dessa jornada, a gente conhece a Elizabeth depois, que é de Amparo, mas foi para Campinas, como ela já falou, e desenvolvendo já esse trabalho de pesquisa. E, quando a Beth conclui esse trabalho, a gente queria publicar esse trabalho, transformar ele num livro, né? Para vocês verem como a vida não é fácil, né, Elizabeth? Nós ficamos de 91, vida de mulher preta é difícil. Mas ela é ousada, quer pautar os debates, né, transita, mas você sabe as dificuldades. Enfim,
aí Elizabeth termina, nós queríamos fazer essa publicação e etc. Ficamos num processo de junta daqui, corre projetinho para lá. Quando chegou 2014, olha o tempo, hein? A gente concorre a um prêmio nacional, né? Lélia Gonzalez. Nós fomos agraciadas, mandamos um projeto, fomos agraciadas com esse prêmio, e com o dinheiro desse prêmio nós transformamos, então, a dissertação de mestrado da Elizabeth Pinto neste livro. Esse é um livro que tem praticamente 500 páginas, e nós temos material para mais 2 desses, de tanta coisa que essa mulher fez na vida. Então, moral da história, para dizer, por que eu falo que isso aqui é um momento histórico, é uma consolidação? Porque, com muita dificuldade, nós conseguimos colocar, de fato, Laudelina, né, no cenário nacional, né, e ter esse reconhecimento. Agora, ela entrou para os livros de heróis e heroínas da pátria, porque ela é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Laudelina ia para o emprego doméstico em cima do que a Beth falou, porque ela defendia essa categoria, mas ela era aposentada da Segunda Guerra Mundial. Ela não só foi combatente, como ela foi uma espiã na Segunda Guerra Mundial. E ela detectou um soldado alemão, ali tem as medalhas que ela foi condecorada, né? E tem a parte de cima do fardamento dela também. Então, vou até contar rapidinho isso aí. Na época da guerra, saíam os navios brasileiros e eles eram atacados em alto mar. Levavam nosso medicamento, roupas e etc. E aí o Exército falou, tem espião infiltrado. E várias soldadas e soldados na rodoviária, na estação, no cemitério, nas igrejas. E Laudelina, aquela mulherona preta, de 1,90 m, colocaram ela no cemitério. E ela ficou lá só olhando. Ela começou a perceber que todo dia à tarde vinha uma freira com um buquezinho de flor, entrava na capela da igreja, ficava um tempinho e ia embora. Ela reportou os superiores dela. Aí eles montaram uma escuta, a freira veio, entrou na igreja, o exército foi lá e, pegou a freira. E bingo! Era um soldado alemão, vestido de freira, o rádio ficava dentro da igreja e ele passava as mensagens. Por isso que ela foi condecorada e etc. E ela já tinha um certo status, que a gente fala assim, Laudelina estudou até o 3º ano. Mas o que é estudar até o 3º ano no início do século XX? Onde mais de 80% da população brasileira era analfabeta, né? Então, ela é essa intelectual orgânica e ela lia muito. Laudelina pegava o jornal da primeira página e lia a última. Ela lia o jornal inteiro. Tanto que ela chega na cidade de Campinas na década de 50, ela, lendo o jornal, foi o primeiro enfrentamento que ela fez, ela via lá no jornal, precisa de empregada doméstica, italiana, precisa de cozinheira, portuguesa, precisa de babá, alemã, né? Ela, como isso? Ficou indignada. Ela foi até o Correio Popular. Aí o pessoal, não, tem que falar com o diretor. Ela foi falar, o diretor falou assim, dona Laudelina, eu vendo um espaço no jornal, mas eu concordo para a senhora que é uma discriminação. Se a senhora quiser comprar essa briga comigo, eu topo. Eu recebo essas matérias das 9 ao meio-dia. A senhora tem como vir aqui e ficar comigo? Ela tem. Ela ia de manhã, ficava com ele, chegava escrito assim, não, assim não pode. Você pode colocar que precisa de cozinheira, de babá, de qualquer coisa, mesmo definir a nacionalidade, etc. Então, ela começa com isso. Aí é muito interessante essa parte, que ela descobre também, logo que chega na cidade, que nós, homens e mulheres pretos, não podíamos circular nem na Rua Barão de Jaguara, que era a Rua dos Barões, e nem no Largo do Rosário, centro da cidade. Então, o que Laudelina fazia? Marcava piquenique com as empregadas domésticas no Largo do Rosário. Né? Aí as meninas mais mocinhas convidavam os namorados também. Aí, depois que elas comiam, eles pegavam, subiam e desciam a Barão de Jaguara, desafiando os barões. Né? Ela falava assim, a gente fazia um fute lá na Barão de Jaguara. Né? Então, e ela começa também, os clubes que não recebia negro, ela começa a discutir, começa a fazer os bailes, Pérola Negra. Então, ela é uma mulher muito completa, ela tinha um olhar muito holístico, porque ela pensava o ser humano na sua integralidade. Né? Ela pensava o mundo do trabalho, ela pensava a saúde, ela era uma defesa. Onde ela estivesse, ela buscava de abrir uma sala de alfabetização. Aí eu falo que, antes de Paulo Freire, tem Laudelina de Campos Melo. Né? Hoje nós discutimos a questão da interseccionalidade. O que é isso? Pensa nós enquanto mulheres, enquanto preta, enquanto trabalhadora. Né? E que essas tem sobreposição aí, são várias discriminações que se sobrepõem. E Laudelina já tinha esse olhar atrás. Por isso que ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela já tinha essa sacação. E aí ela tinha essa expertise e ela fazia muita coisa. Ela não fazia só isso. Ela defendia o trabalho doméstico a vida toda, uma sindicalista que teve essa defesa, mas ela também
era amiga de Abdias Nascimento, lá ela fazia exposição. Isso aqui, para ela, deve estar sorrindo, porque ela fazia isso, gente. Ela pegava artistas plásticos, negros, mulheres, pintores, e fazia exposição. Ela fazia vários vernissagens, lançamento de livros de escritores e escritoras negras. Ela fazia baile. Ela estava em todos os lugares que você possa imaginar, ela estava interferindo. Aí ela ligava para a gente assim, eu achava muito engraçado. Cleusa, um mulherão de 1,90 m, tinha uma voz fininha. Cleusa, tem uma lei, falava no mundo da lei, o conteúdo da lei. A gente ficava assim, meu Deus, onde que essa mulher descobre isso? Demoramos para descobrir. Eu descobri quando fui para Brasília ser assessora parlamentar, que eu ficava olhando a Hora do Brasil. E era da geração do rádio, né? Então, eu via muito rádio, coisa que nós não temos muita cultura. Mas, enfim, para encerrar um pouco essa fala, senão fica muito longa, a gente faz toda essa jornada com Laudelina. Ela, como eu te disse, ela é uma mulher muito completa, ela pensava arte, pensava cultura, educação, a saúde, a questão da moradia, que foi uma das pautas prioritárias que a Beth falou aqui, porque na década de 20, 30, quando ela chega na cidade de Santos casada, ela dizia que era muito comum, né, as pessoas que tinham dinheiro, não era bonito mais morar naqueles casarão tipo fazenda. Bonito era para os verticais, né, para os grandes edifícios. Então, eles estavam deixando esses casarões. Ela vê várias mulheres negras jogadas na rua. Ela fala, o que essas mulheres idosas estão fazendo na rua? Isso que o povo falou assim, elas não prestam mais. Ela, como que elas não prestam mais? Elas moravam na casa dos patrões, agora estão idosas, doentes, e eles jogam elas na rua. Então, Laudelina, por um período, ela alugava então um casarão, transformava em pensão masculina, com o dinheiro dessa pensão alugava uma outra e recolhia essas mulheres. Aí que ela funda, então, é cofundadora da Frente Negra Brasileira, a primeira associação de empregados domésticos no Brasil em 1936, está no Partido Comunista, vai para a Segunda Guerra Mundial, ela vai construindo a sua história a partir daí. Então, ela chega em Campinas na década de 50, e tem vários feitos, tem coisas dela que existem ainda. Por exemplo, a Cidade dos Meninos. É um tipo de organização que ela criou que ainda existe, né? A primeira creche de educação infantil foi a Laudelina também que criou lá no Proença. Então, nós vamos resgatando toda essa história ao longo do processo e conseguimos fazer a publicação do livro para fechar agora a conversa. Em que momento que nós estamos agora enquanto organização, enquanto trabalhar essa coisa da visibilidade de Laudelina? Essa exposição é fundamental porque ela consolida isso. A gente vai ampliar, né, o conhecimento sobre Laudelina no Brasil e no mundo, com certeza. E nós conseguimos agora, na cidade de Campinas, a cidade tem, na Câmara Municipal, o Poder da Mulher, tem uma medalha com o nome dela. A medalha é sobre Laudelina de Campos Melo. Ela ligava e dizia assim, eu quero falar com o prefeito, eu quero falar com o presidente da Câmara. A gente corria lá. Eu tinha um Fusquinha, imagina eu colocar uma meta de 1,90 m num Fusquinha. Aí nós chegávamos na porta do prefeito, entrava lá, a menina dizia, Laudelina está aí. O prefeito podia estar falando com o Papa. Ele saía, conversava com Laudelina, via o que era, marcava uma agenda, voltava de novo. O presidente da Câmara, a mesma coisa. Aí, eu quero ir lá falar com o bispo. Que tem outra coisa também. Na hora de decidir, de definir, ela falava com quem tem a caneta na mão. Vocês veem pela foto aí. Né? Na década de 30, 40, ela no Congresso, só ela de mulher, aquele monte de homem. Então, era com essas figuras, e todo mundo recebia a Laudelina sem restrição. Chegava lá no bispo, na arquidiocese, lotado de gente para o bispo receber, falava que ela estava, o bispo saía, falava um pouquinho com ela e tal. Então, ela sempre teve essa postura muito ética, muito combativa e etc. Então, para nós é uma honra e um prazer estar aqui. Foi fundamental resgatar essa história, conhecer a família de Laudelina, está aqui Cassinho, né? Que são pessoas da família de Laudelina, que a gente conhece dentro desse processo todo. Está aqui também nossas companheiras do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, além da Ana, que é uma das professoras, está a Cida, está a Vera, que é a atual presidente. Então, são várias pessoas, na verdade, que contribuem com esse processo, né, de luta. E nós estamos em que momento que eu estava dizendo? Nós conseguimos, na cidade de Campinas, uma área pública, que tem mais ou menos 1.500 metros quadrados, tem uma casinha muito pequenininha, e lá será o futuro Centro de Memória Laudelina de Campos Melo. Então, convido a todas e todos aqui, sem exceção e todos, né? A gente vai começar uma campanha para que a gente consiga, de fato, mobilizar recursos para a gente construir esse centro de memória, porque ela merece. Né? Ela foi uma mulher que se dedicou integralmente à luta. Ela era uma intelectual orgânica. Né? E nós não podemos deixar essa história desaparecer. E ela não desaparece mais com esse registro aqui também, depois vai para São Paulo, como o João já nos disse, né, nosso diretor, e a gente vai
cada vez mais possibilitar que pessoas conheçam a história dela. A gente faz uma jornada também, né, no âmbito da educação popular, de recontar essa história. O livro, embora seja um livro acadêmico, o que nós queremos fazer agora são HQs, que são pequenas cartilhas, que vai falar de Laudelina, o que ela fez na área da saúde, o que ela fez na moradia, o que ela fez na educação, o que ela fez na guerra, o que ela fez na arte, o que ela fez na cultura. Então, todos convidados a somar conosco nesse desafio. Muito obrigada. Bem, eu suponho que vocês estão entendendo porque é que eu me sinto tão feliz em estar aqui ao lado destas mulheres lindas e tão poderosas. Mas esta sessão está linda não só deste lado, mas também desse lado, com tanta gente bonita aí que nos ajudou a construir este momento. Eu gostava de lembrar uma conversa que um dia tive com a Tita, que me interpelou duramente, dizendo: porquê é que o Instituto Moreira Salles não celebra Laudelina Campos Melo em Poços de Caldas? E na altura nós já estávamos pensando celebrar Laudelina Campos Melo em Poços de Caldas. De maneira que houve aí uma confluência de desejos e de intenções que, sem dúvida, eu saúdo também na pessoa da Tita, me sentindo muito honrado com a sua presença aqui. Mas, sobretudo, gostava de deixar uma palavra especial de gratidão para com os artistas e para com o trabalho que as curadoras fizeram com os artistas. Porque construir este modelo de exposições em que interrogamos a história e construímos memória através da atitude crítica dos artistas no presente, interpretando o Brasil em que vivem e a própria memória do país de que são filhas e filhos, é muito importante para a atualidade de uma exposição como Laudelina. E nesta exposição nós temos grandes nomes da história do Brasil presentes em Poços de Caldas, desde Armando Viana, até Heitor dos Prazeres, até Madalena Santos Rembold, até Artur Bispo do Rosário, falando daqueles que já não estão aqui, mas que nós seguimos transmitindo através das suas obras, até tantas artistas e tantos artistas que felizmente estão aqui, estão construindo arte no tempo em que vivemos, muitos deles aqui presentes nesta sala, e que eu gostava de homenagear aqui na presença da relação linda que vocês podem hoje testemunhar nesse trabalho lindo que aconteceu entre as curadoras e todas elas e todos eles. E como não mencionar esse grande companheiro de jornada, o Walter Firmo, o mais jovem de todos nós aqui presente, que nos alegra com a sua vivacidade e com esse retrato lindo da Clementina Maria de Jesus. Dele a minha homenagem a todas e todos os artistas aqui presentes também. E a tarde vai continuar. Temos ainda muita coisa bonita por viver e, precisamente, vamos ter artistas que vão desde a performance que a Mariana Maia vai apresentar às 18h15 até Izzy Gordon, que vai trazer a sua música e as suas palavras e a sua voz extraordinária também a esta nossa grande celebração. E vamos ter uma visita guiada à exposição feita pelas curadoras, mas ficando agora isso da vossa decisão, essa visita pode ser maior ou menor consoante as perguntas e as intervenções que vocês queiram fazer neste momento em que podemos aproveitar para todos juntos também conversarmos uns com os outros, umas com as outras. Então, se houver perguntas, se houver declarações, este também é um momento em que toda a audiência tem direito à palavra. Ao microfone da sala. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Dani Alvise, eu sou artista visual aqui de Poços, documentarista, arte educadora. É uma grande honra a gente ver o IMS estabelecendo essa relação com a nossa cidade. É a primeira vez, né, na história do Instituto que se inaugura uma exposição no centro, onde nasceu, né, essa história, e ver mulheres tão maravilhosas como vocês trazendo Laudelina para a sua terra natal é muito emocionante, é algo que nos deixa realizados e com esperança dos lugares
onde a arte pode atuar e o que ela pode fazer para transformar a sociedade. Eu só queria deixar registrado que essa potência toda, né, poderia ter sido ampliada e ainda mais representativa se a gente tivesse tido como artistas locais talvez a oportunidade de uma convocatória para também integrar essa exposição, né, que vai ficar no nosso centro e vai reverberar tanto, e deixar, né, esse pedido mesmo para esse olhar para que o MS acredite no nosso ecossistema cultural, uma cidade que é representativa do estado de Minas Gerais, que tem profissionais que poderiam, né, contribuir em todas as linguagens. Eu tenho certeza que, correspondendo a dessa investida cultural que está acontecendo aqui, né, e pedir, né, para que a gente também seja considerado e contemplado, aumentando a potência e a representatividade dessa curadoria maravilhosa que está acontecendo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. É sem dúvida um propósito, a partir do momento em que nós estamos em Poços de Caldas, também construir conversa com artistas que trabalham em Poços de Caldas. Tratando artistas que vivem e trabalham em Poços de Caldas, não como artistas locais, mas como artistas. Porque para nós o grande respeito e dignidade que o trabalho dos artistas acrescenta ao mundo não depende do sítio onde vivem, mesmo que eles transmitam o sítio onde vivem no seu trabalho. Mas artista é, com uma palavra, com letras capitais, para nós uma condição universal, de maneira que a curiosidade existe e a conversa será construída seguramente. Obrigado pelas suas palavras. Mas, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Vera, hoje eu estou coordenadora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas. A Cida também faz parte da diretoria. E eu quero dizer assim, que é uma honra, né? Me surpreendi com tantas... Embora a gente está lá com a casa, né? O nosso sindicato é na casa da Laudelina, né? Eu me surpreendi assim, com tantas histórias, né? E de ver a importância dessa mulher. E quero agradecer vocês, os pesquisadores, professora, né? Elizabeth, Cleusa, todas, né? A gente também contribuiu, mas assim, a grandeza, né? Às vezes a gente faz atos que parecem banais, né? E hoje a gente vê assim o quão grande foi a Laudelina, né? E para a gente é uma honra estar lá na casa, né? Eu também sou trabalhadora doméstica, é uma luta muito grande. Gostaria muito de ter assim essa coragem, que eu acho que uma das qualidades da Laudelina era não ter medo, né? E enfrentar. Mas está tudo muito lindo. Eu quero agradecer em nome do nosso sindicato lá de Campinas, né? Agradecer a restauração, né, que vocês fizeram das fotos, a farda, né, que eu falei, vão lavar, vai derreter, né? E ela está linda lá. Então, gente, muito obrigada. Eu acho assim, completar o que a Vera disse, eu sou a Cida, como ela já me apresentou, e eu acho assim, que a Laudelina deixa para as trabalhadoras domésticas a inspiração, a luta da organização das trabalhadoras, que é nós mesmas, as trabalhadoras domésticas, que tem que fazer o trabalho, reivindicar os trabalhos, coisas. E ela lutou, isso que a Cleusa vem falando, a Elizabeth, sobre a situação das trabalhadoras. E hoje não é diferente, que temos direito, mas não tem acesso à saúde, à cultura, à educação. Hoje a gente vê assim, hoje nós temos jornada de trabalho, mas as trabalhadoras não têm tempo para vir numa atividade dessa, que é a exposição,
descontrair. E nós temos que criar essa coragem. A Laudelina será a nossa inspiração para lutar por esses direitos, ter acesso às trabalhadoras domésticas. É isso a mensagem que a gente deixa, né, aqui. A gente agradece muito que teve essa doação da Laudelina, para nós sobreviver os sindicatos, porque nós, as trabalhadoras, temos muita dificuldade na organização, porque é de uma em uma que tem que se organizar. Então, a maioria são mulheres solos, que têm os seus filhos, as suas situações das trabalhadoras. Quando nós foi convite para, como fala, para contribuir com essa exposição, de que a trajetória dela não é para deixar guardado, sim, para inspirar outras organizações, né? Então, nós tem a farda, que é nós ver com a casa, e isso se torna, é o patrimônio que a gente tem, né? As medalhas, e às vezes tem outros objetos que às vezes não tem ainda, né? Que às vezes pode ser que tenha outras coisas que não é muito importante, mas, que nem vocês disseram, a questão dela ter participado da guerra, esse é o olhinho também, porque na época que ela, né, de ela ter participado da guerra. Essa mensagem. Agradeço por essa oportunidade. Obrigada. Eu sou a Tita, tenho como dono do registro de nascimento Maria José de Souza e militei em defesa da comunidade negra, o combate ao racismo, a defesa da mulher negra, dentro do Chico Rei Clube, depois Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei. Convivi uma vida inteira ao lado desse companheiro aqui, da senhora dele, como na diretoria do Chico Rei. Nunca tinha ouvido falar nesse nome, Laudelina de Campos Melo. Até quando estava vereadora, um companheiro negro foi a Campinas, ele participava, ia nos bailes da Pérola Negra e trouxe a dissertação da Elizabeth. Eu li com maior interesse, entusiasmada, deslumbrada, e considero hoje que quem deu visibilidade à Laudelina de Campos Melo foi o seu trabalho. E aí vamos procurar quem é Dona Sidônia, né? E achei os sobrinhos da Dona Sidônia. Aí eu falei, bom, eu uso todos os palavrões nesse momento. Por que ele nunca revelou? Mas também não culpo ninguém, não. Tento compreender, porque eu também fui vítima. Não que eu fosse do Partido Comunista, porque eu vivi o Partido Comunista sempre na clandestinidade. Mas, até hoje, falar em ser comunista é discriminado. A guerra da Ucrânia é uma calamidade, a de Israel não é. Então, a gente vê como é que se passa os parâmetros políticos, não só em Poços de Caldas, no Brasil e no mundo. Então, essa senhora, que nós falamos dela agora, essa militante, essa mulher engajada, essa mulher transformadora, passou sem ser conhecida no anonimato em Poços de Caldas. E aí que eu fui descobrir e trouxemos a Elizabeth para fazer uma palestra. Até foi uma festa muito bonita, né? Lá no Salão Nobre do Palace Cassino. Então, o que eu considero hoje, para mim, enquanto, coloco entre aspas, ex-militante, é a importância dela enquanto exemplo, enquanto modelo, enquanto parâmetro para todas as mulheres negras, não só de Poços de Caldas, mas principalmente em Poços de Caldas, que a Lúcia Vera está aqui presente, e junto com a Lúcia Vera eu posso acrescentar diversas outras jovens mulheres negras que estão na militância. Nós, o ano passado, a partir de uma proposta minha, criamos a Casa Laudelino de Campos Melo para trabalhar o incentivo à leitura e à educação cultural. Eu amplio, como ela também ampliou. Porque quem é comunista não trabalha pela integração, trabalha pela transformação. Por isso, a abrangência do trabalho de Laudelina, que vocês todos citaram aí e que eu confirmo. Então, dentro dessa abrangência,
ela procurava transformar a sociedade brasileira para alguma coisa melhor. E nesse processo de transformação, nós, indiretamente, depois é que a gente vai parar e pensar, nós do Chico Rei seguimos muito o trabalho da Laudelina, porque nós instituímos a coroação da rainha. Ela foi rainha do 13 de maio. Na época dela existia o 15 de novembro e o 13 de maio. E o 15 de novembro não exaltava a abolição, apesar que a juventude exaltava a abolição. A beleza negra, o realce da beleza negra, da beleza da mulher negra, através da coroação da rainha, ela foi a primeira que instituiu, porque o 15 de novembro não tinha a eleição. O 15 de novembro era de velhos. Então, a juventude já começou a pensar no reencontro da identidade através da beleza, dos estereótipos étnicos das diversas origens africanas, porque o africano não é um só, é uma diversidade étnica. Então, nós temos que ter em Laudelina um modelo, um exemplo, como eu coloquei no começo. Por quê? Nós, negros no Brasil, temos duas questões fundamentais a serem resolvidas. Uma é a questão de classe. Nós, do trabalho subalterno, do trabalho desqualificado, do baixo assalariado e na base, lá embaixo, da estratificação social. Vencida a questão da classe social, entre aspas, não é vencida, nós ainda temos outro problema grave, que é o racismo, que parte dos nossos estereótipos no momento em que nós, os nossos ancestrais africanos, foram transformados em animais de mercado e de carga. E esse estereótipo vai ser muito mais difícil para nós combatermos. Então, nós temos na Laudelina esse exemplo. E quando ela trabalhou a cultura como resgate de todo um processo histórico colocado por você, João Fernandes. Então, esse processo histórico tem que ser recuperado, tem que ser restaurado, tem que ser reescrito, tem que ser revisto, tem que ser transformado, e nós temos que tomar conhecimento. Nós precisamos conhecer a nossa história. Eu sempre brinco, se eu perguntar aqui, qual é o país do sol nascente? Vocês vão responder? Qual é o país do sol nascente? Podem responder. Alguém fala aí. Hein? Japão! O Japão é o sol nascente do Brasil, gente? O sol nascente do Brasil é a África. Ou, se for mais para frente, é lá perto da Austrália. E nós continuamos repetindo os mesmos erros, os mesmos eurocentrismos. Então, a transformação passa pelo nosso conhecimento da nossa história. Uma história escrita por nós, e não uma história escrita por europeu. Não negamos nunca que nós temos a história do Brasil, não é isso? Mas nós temos que passar isso na peneira. Peneira grossa, peneira fina e peneira finíssima, para nos reencontrarmos. E a Laudelina fazia isso através da cultura. E esse era o trabalho que nós fazíamos no Chico Rei através da cultura. Porque o nosso trabalho de militância tem que ser um trabalho político. Partidário, nós vamos chegar lá ainda. Mas temos que começar. Então, não tem que ser a inocência. Ai, não, eu faço dança. Ai, eu faço arte. Ai, porque... Não. Nós temos que fazer um trabalho político, um trabalho de transformação. E foi isso que Laudelina fez o tempo todo. Nós temos que colocá-la dentro da categoria de poder. Mulher poderosa que usou o discurso de poder, e é esse discurso de poder fundamentado que nós temos que recuperar para continuar na nossa militância. E eu agradeço aqui a diretoria da Casa da Cultura, a diretoria da Casa de Cultura de Poços, os nossos amigos que estão todos aqui, que falam os meninos da Casa da Cultura, porque esse é um trabalho de colaboração. Eu estava no começo da fundação dessa Casa da Cultura, porque a burguesia, João Fernandes, não queria que essa casa fosse instalada aqui. E o prefeito da época veio pedir a mim fazer alguma coisa para defender a instalação da casa. E eu fui para o jornal, fui para a rádio na época, defender e explicar para a Poços de Caldas o que era uma Casa de Cultura, qual o significado dela. E com esse trabalho de Laudelina, apesar de que nós fizemos aqui o trabalho de 300 anos de Zumbi, nós fizemos aqui dentro dessa casa, esse trabalho com a Laudelina veio nos mostrar que a Casa da Cultura é um espaço, sim, que pode atender às nossas causas, às nossas ansiedades e aos nossos desejos de mudança. Mudança não só de Poços de Caldas, mas mudança de Minas, mudança do Brasil e, por que não, do mundo.
E o mundo hoje está precisando de uma mudança, de uma atenção melhor para a salvaguarda das pessoas humanas. Muito obrigado. Axé, saudações. Agradecer o Instituto Moreira Salles, na diretoria, na pessoa do nosso diretor. Agradecer as curadoras, a Raquel e a Renata, e o menino, que eu não me lembro o nome. Agradecer a Elizabeth, ela não lembra de mim, mas quando eu fui para a Comissão de Mulheres Negras, em 93, eu sou de Campinas, sou Ana Simeão, sou de Campinas. Eu fui também, por vários anos, diretora do sindicato. Eu me tornei sócia em 93. E, infelizmente, eu vi a Laudelina numa atividade do sindicato, uma atividade que a gente faz bastante quitutes, né, para sobrevivência do sindicato. E eu, infelizmente, também estava passando por um momento muito doloroso na minha vida, com a perda do meu marido. E a minha irmã Regina disse assim, não, você vai sair dessa tristeza e nós vamos no sindicato. E foi esse dia que eu conheci a Laudelina de Campos Melo. Mas a minha irmã já era ativista junto com a Laudelina de Campos Melo desde a associação. E eu, em 97, eu sou a presidente da federação, fundamos a presidência da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E do meu trabalho no sindicato, e a gente era um projeto muito grande para uma pessoa que só vivia na casa das domésticas, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos. E eu sou daqui, eu estou totalmente, quer dizer, eu sou de Minas, de Passos. Então, me emociona muito estar aqui, né, em Poços de Caldas, para resgatar a história da Laudelina. E desde que eu entrei no sindicato, com muito medo, muito temerosa, porque era algo gigante, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que é a maior categoria, é a segunda maior categoria econômica ativa do Brasil. E, então, eu tremia como eu estou tremendo agora, porque eu tenho bem dificuldade de falar em público. Então, quando as meninas foram para Campinas para fazer a entrevista, eu disse para elas que fazer o trabalho de base no Sindicato de Campinas tinha a história da Laudelina na nossa mão. Então, era muito bom fazer o trabalho de base, porque a foto dela estava lá, o legado dela estava lá, as revistas que a gente já tinha, que a gente lia naquele tempo da Laudelina, não dos documentos do sindicato, mas de outros documentos, da Unicamp, de algumas... a Elizabeth, que foi para Campinas para fazer um trabalho com a gente na Comissão Laudelina de Campos Melo. E, então, era muito importante a gente estar dentro da casa da Laudelina, uma casa deixada para ela, e ela disse que era para ser usada para as trabalhadoras domésticas, para organizar. E a gente apanhou, tipo assim, nós assumimos esse papel, esse legado, de falar da Laudelina. Então, a Laudelina é uma trabalhadora doméstica, negra, pobre, velha, né? A gente consegue trazer
para as trabalhadoras a história da Laudelina. É importantíssimo. Eu, como presidente da federação, conheci muitas outras trabalhadoras domésticas com histórias tão importantes como a da Laudelina. E espero que vocês, as mais jovens, eu falei para elas em Campinas, a minha filha, que eu agradeço muito que está aqui, que também é pesquisadora, formada já, é uma doutora, graças a Deus, aos orixás. E eu dizia, e eu continuo dizendo, na questão da educação, eu nunca nunca aceitei que, na nossa luta do dia a dia, alguém lá dentro do sindicato ou fora dele dissesse que trabalhadora doméstica é analfabeta. Jamais. Nós temos a nossa cultura, nós temos... Eu sou aqui de Minas, nasci na roça, então, se pensar hoje que nós, as trabalhadoras domésticas, a partir de 10, de 8, a minha irmã Regina, que me trouxe para o sindicato, que assinou a minha carteirinha, ela começou em Campinas com 8 anos. E nós somos gigante, porque nós conseguimos, a gente dá conta de cuidar de uma casa inteira, como tem aí nos documentos da Laudelina, você lava, você passa, você cozinha, você cuida, você é babá, você limpa. Nós somos gigantes. Mas a história da Laudelina é fantástica. Eu digo que é muito difícil falar da história da Laudelina, porque é uma história... toda essa exposição fala por si só. Muito obrigada, axé, e é isso. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. Nós vamos continuar, vamos ter uma visita guiada muito breve para apresentar para vocês de forma geral a exposição. Depois temos uma performance lá fora, depois uma atividade musical aqui na área externa. Tá? Agradecemos muito a presença de vocês e nos vemos aqui fora, na entrada ali, só perto do cartaz com o retrato da Laudelina, para a gente começar o recorrido. Tá bom? Obrigada. Ô, gente, desculpa, mas eu queria aqui assim, fazer uma coisa para a gente poder assumir um compromisso público, coletivo. Né? Aqui estão as meninas que são diretoras do sindicato, tem ex-dirigente, né? Tá a família de Laudelina. E nisso que eu falei do Centro de Memória Laudelina de Campos Melo, o acervo dela está muito espalhado, mas lá no sindicato nós temos toda uma parte documental ainda que está muito mal condicionada, que precisa de tratamento, tratou a farda e as medalhas, mas ela tem, por exemplo, uma cristaleira que tem cristal, que tem porcelana, ela tem panelas de ferro, ela tem todo um acervo que nós queremos tratar, dar o tratamento adequado para cada um dele e que ele vá para o Centro de Memória da Unicamp, porque esse acervo de Laudelina não pertence a ninguém, pertence ao mundo. Né, ao mundo. Então, nós queremos assumir esse compromisso que a família de Laudelina, que não ficou com herança nenhuma dela na casa, tem o direito de acessar esse acervo para que a gente possa dar o destino certo para ele, porque essas coisas vão se deteriorando. Então, tem que ficar lá no Centro de Memória para que todo mundo tenha acesso. Isso pode ser reproduzido para todo mundo conhecer essa história. Daí, a gente fica com cópias. Cópia pode ser socializada, mas nós precisamos preservar essa memória e essa história. Obrigada.